que está acontecendo é muito impactante. O segundo ponto é, eu acho que a sua aposta que você fez de que haverá uma intervenção e que não vai ocorrer é uma aposta boa, mas ao mesmo tempo é uma aposta que contraria o nosso histórico. Porque qual é o nosso histórico? O histórico do Brasil. O histórico do Brasil é a gente ter visto, e aí que eu repito isso várias vezes e vou tornar a falar. Nós, desde o princípio, há muitos anos, quando as redes sociais vêm sendo restringidas e vistas como um problema para a democracia, que as medidas que são tomadas em relação às redes sociais são medidas sempre restritivas. Várias, né? Perfis inteiros que caíram, canais que caíram, desapareceram. Até o canal daquele gordinho lá que você não gosta, do Chif, foi derrubado do YouTube, nem sei por qual razão, mas enfim, caiu. Então, o Monark, cadê o Monark? Então, o que a gente tem visto é um cerceamento da liberdade de expressão nas redes sociais. Isso só avança, isso não está retrocedendo. Não é que, daqui a alguns meses ou um ano nós tenhamos o prospecto de ter maior liberdade nas redes sociais do que hoje. Não. A nossa aposta no médio prazo, o horizonte de médio prazo em relação às redes sociais, é de uma menor liberdade, e não de uma maior liberdade, é sempre de uma crescente menor liberdade, ou seja, sempre um acercamento mais e mais estreito, mais e mais apertado na liberdade de expressão dentro das redes sociais. A última grande coisa que aconteceu nesse sentido, o último grande episódio nessa história de cerceamento da liberdade de expressão, foi o Twitter, que no Brasil foi suspenso durante, salvo engano, quase um mês. Foi isso que o Twitter foi suspenso? Foi suspenso durante um tempo razoável. Uns 20 dias. Exatamente. E acreditava-se que o Twitter não iria cair. Acreditava-se que ele não seria suspenso. Então muita gente imaginou que o Alexandre de Moraes estivesse blefando, que não teria coragem de derrubar uma rede social inteira, e ele caiu. E dois, acreditava-se que quando o Twitter caiu, aconteceria algum tipo de mobilização dos jornalistas que seriam prejudicados, das pessoas e tal, e que haveria algo de bastante... E não aconteceu absolutamente nada disso. Você via uma rede social grande cair, ficar suspensa durante um tempo, até pagar lá uma indenização, como o Twitter fez, e não se viu nenhuma grande mobilização contra isso, não se viu nenhuma grande arregimentação de forças contra isso. Na realidade, caiu e ficou caído, e depois voltou porque o STF quis. E esse histórico, tanto do cerceamento no médio prazo das redes sociais, quanto desse último episódio, que foi aquele do Twitter, me mostra que não é impossível que a gente veja alguma legislação draconiana surgindo no Brasil em relação à liberdade de expressão nas redes sociais. Até porque, novamente, eu retomo a questão do contexto. Em muitos casos onde existe a ascensão de figuras da direita, essa ascensão se dá por meios um pouco diferentes e que não dependeram tanto do protagonismo das redes sociais. Por exemplo, você olha o Trump, né? O Trump que se elegeu lá atrás em 2016 e agora se reelegeu. O Trump sem dúvida nenhuma, um fenômeno de redes sociais, mas ele não é só um fenômeno de redes sociais. Ele conseguiu disputar as primárias do Partido Republicano lá em 2016. Ele vence essas primárias num partido que é um partido muito grande, que já era grande, que já era um colosso e que é um dos principais partidos, um dos dois principais partidos da política norte-americana. E ali ele toma o partido por dentro e ele se torna uma figura meio que institucional. E agora que ele está com esse plano, ele está com o plano da Heritage Foundation, que é um plano feito por mais de 100 organizações que a Heritage organizou ali, né? Então é uma coisa ela está mais solidificada do que a trajetória do Bolsonaro. Ou você pega os caras da direita europeia, as figuras da direita europeia, nenhuma dessas figuras subiu simplesmente por rede social. Não foi uma mágica da rede social. Foram outros fatores. A rede social ali ajudou, mas não foi o Ajudou, principal. Mas não, eu acho que é um dos principais pilares, 50% do sucesso de todos os movimentos direitistas é a rede social ainda. Mas aqui impera foi quase 100. No início, no início da trajetória do Bolsonaro não era nada. Ele saiu assim, de um cara inexpressivo, deputado federal várias vezes, ali sem fazer nada. Ele era um meme. Ele era um deputado corporativista de militares do Rio de Janeiro. Exatamente. Esse cara que não era nada, ele se tornou tudo para a direita,
tudo para a direita, inclusive porque a direita nem tinha partido, o único partido que a gente poderia dizer que era de direita era um partido novo, que é um partido pequenininho, ao contrário do Partido Republicano dos Estados Unidos, que é um partido, de fato, consolidado desde o século XIX. Então ele não tinha nada, e ele virou tudo por causa disso aqui, por causa do celular. E ele tentou mesmo, ao contrário do Trump, ao contrário da Meloni, ao contrário do Boris Johnson, ao contrário agora daquele cara que tá lá, o Geert Wilders, eu acho que é esse o nome. Ao contrário de tantas figuras aí da nova direita, ele tentou um golpe de Estado clássico. Então, o que aconteceu aqui mostra um peso maior das redes sociais e uma consequência muito grande, que é o fato desse cara que ascendeu pelas redes sociais ter tentado um golpe de Estado de fato. Então, isso torna o caso do Brasil um caso muito sui generis, muito singular no panorama internacional, e eu não estou completamente convencido de que essa singularidade, toda, enfim, o arranjo que a gente tem, a força excessiva que a juristocracia brasileira tem na política do Brasil, que talvez não seja comparável a que as várias juristocracias nacionais dos outros países tenham nos seus respectivos países. Considerando tudo isso, eu não acho impossível que aqui surja a mais dura das legislações sobre rede social no mundo democrático. Tirando os países que são ditaduras, talvez o Brasil seja o exemplo, experimento da mais dura e restritiva lei de liberdade de expressão nas redes sociais do mundo. E é isso que um cara como Alexandre de Moraes quer fazer. Ele entende que isso é um legado que ele vai deixar para as novas gerações. Professor, rapidinho, antes de passar para o Ricardo Almeida, eu só vou colocar dois motivos para que eu não acredito que esse cenário vai se estabelecer ano que vem, professor. Primeiro, o primeiro motivo você até já deu. O Alexandre de Moraes, ele colocou multas ilegais, inclusive, no X. E ele mexeu com Elon Musk. E Elon Musk, que está muito próximo, talvez vai fazer parte do governo Trump. Então, Elon Musk, que é uma pessoa sui generis, é uma pessoa muito diferente, é uma pessoa que toma decisões, às vezes, que não são muito lógicas, está com uma questão pessoal com o ministro Alexandre de Moraes, professor. E, nesse tempo, existe a proximidade de parlamentares bolsonaristas com Elon Musk e com Trump. Eles estão muito próximos, é muito difícil ter qualquer atividade em relação às redes sociais que não vai chegar no Trump, que não vai chegar no Elon Musk, e por isso eu acho que vai ter alguma interferência e não vai ter algo tão potente aqui como o Alexandre de Moraes queira, como você disse. É um bom argumento. O segundo motivo é 2026, professor. O segundo motivo é 2026, que Bolsonaro, preso ou não, ele vai vencer o Senado. Já é algo certo que ele vai tomar o Senado e o Congresso. O balanço de forças vai ser mexido, e quanto mais ano que vem, em 2025, esse consórcio que foi criado para 2024... Para 2024? Foi 2024? Foi 2022, né? Quanto mais esse consórcio foi criado em 2022 esticar a corda, mais vai vir um impacto em 2026. Porque ele vai ter um rearranjo nas forças políticas do STF, do Congresso. Bolsonaro e o Centrão vão sim. Assim, eu não vejo como, eu já falei isso antes aqui, muitas pessoas discordaram, eu não vejo como eles não avançarem. Eles não precisam ganhar nem a presidência da República. Eu não vejo como o bolsonarismo e o Centrão não consigam avançar dentro do Senado, dentro do Congresso, e nisso mudar a correlação de forças. Eles vão ter que fazer muito acordo em 2026, 2027, e por isso eu não vejo que vai ser tão draconiana assim as mudanças para o ano que vem. Por favor, fale. Sim, eu concordo que vai acontecer um avanço bolsonarista dentro do parlamento, mas o arranjo de 22 está puxando a corda há 2 anos e nada acontece contra eles. Eles estão bancando isso, não tem uma resposta bolsonarista, não tem uma resposta de um lado. Você vê o Elon Musk brincando vamos brincar com esses cucarate otário aqui, até eu ficar entediado, e não fala de Alexandre de Moraes há meses.
os interesses também do Centrão e dos bolsonaristas não é necessariamente, olha, vamos salvar a liberdade de expressão. Eles querem salvar os seus próprios bolsos. Sim, eles dependem de rede social para se eleger, mas, pô, vários deles ali já estão chegando num ponto que eles não necessitam mais tanto de rede social, porque eles têm a máquina na mão para ganhar eleições e se perpetuar no poder. Talvez não aconteça uma legislação draconiana. Eu pessoalmente acredito que ela vai ser terrível. Qualquer um que for bancada pelo Supremo, ela vai ser muito restritiva. Podem usar a gente de exemplo. A ideia do STF é justamente essa. Eles querem fazer isso e não tem outro tipo de força dentro do Estado brasileiro para impedir. O executivo não tem poder nenhum. O legislativo está totalmente amarrado com todo tipo de processo. O Supremo pode sacar tá lá o Rodrigo Maia não, o presidente da Câmara dos Deputados, esqueci o nome dele. Arthur Lira. Isso, Arthur Lira, nossa, que animal. O Arthur Lira lá vou bancar esse pacote anti-STF do Pacheco. Puxa, o Supremo vai lá e derruba o cara, se quiserem. Então, é muito complicado, são interesses conflitantes ali. Não necessariamente os bolsonaristas vão querer salvar a nossa liberdade de expressão. Eu acho muito complicado. Ainda vai rolar um monte de negociata nos bastidores, mas ainda assim vai passar algum tipo de legislação muito pesada contra a gente. Porque a gente não tem uma resposta forte, ideológica, que queira realmente bancar a duras penas qualquer tipo de defesa da liberdade de expressão. O problema, Impera, é que se não for algo muito draconiano, não vai fazer muita diferença no cenário para 2026, e essa é a preocupação deles. Com tudo que está acontecendo, dá a impressão que o STF está tentando dar uma última cartada para tentar mudar o jogo, porque não está muito fácil. Eles já estão puxando a corda desde 2022. Cara, o Lula não estava 7 pontos atrás do Bolsonaro na pesquisa há 2 anos atrás. Agora o Lula tá. O Lula já é quase carta fora do baralho para a próxima eleição. Eu acho que esse segundo, eu concordo inteiramente com o primeiro argumento que você deu, mas eu discordo do segundo argumento. Eu acho que o segundo argumento pode ter uma leitura inversa àquela que você deu, que é a seguinte: justamente pelo fato que existe a ameaça de uma alteração na correlação de forças no poder, com tantos senadores bolsonaristas eleitos, justamente por isso, que a legislação passada sobre liberdade de imprensa pode ser draconiana. Por quê? Porque uma legislação que dificulte muito a política em rede social dificultará, portanto, muito a eleição desses senadores bolsonaristas. E ainda que muitos deles tenham uma máquina, a gente sabe que eles ainda são muito dependentes de voto de rede social. Todos os caras do Bolsonaro são muito dependentes de votos em rede social. Por isso que eles estão com o Bolsonaro. Então eu acho que, antecipando-se a essa mudança de correlação de forças, que você tão bem assinala, talvez eles queiram fazer uma legislação muito dura para evitá-la, para evitar essa mudança, para evitar que esses caras todos se elejam. Porque se eles conseguirem travar de verdade as redes sociais, eu não digo que vai acabar a eleição em rede social, mas vai dificultar. Dificulta muito. E eu sempre tenho aquele argumento ao qual eu recorro quando a gente começa a debater esse assunto, que é o seguinte: beleza, a gente vê que a rede social é importante, muita gente se elege, nós nos elegemos por rede social, mas se as redes sociais não estivessem plenamente livres como estavam lá atrás, há 10 anos atrás, será que a renovação que nós vemos hoje não seria maior? Será que ao invés de renovar 50, não renovava 60? Ao invés de renovar 60, renovava 75? Nós não estamos mais naquela época, já existe. Então, mas é isso que eu estou dizendo, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é como nós estamos já num período que as redes já foram um pouco restringidas, e ainda assim está elegendo o suficiente para mudar a correlação de força, como você está citando, agora cabe uma legislação duríssima para impedir isso aí. É o cara pegar assim, a fotografia de um problema. Ele olha, qual é o problema? O problema é isso aqui, eleição de rede social, como é que vai ser? Vou atacar exatamente nos pontos certos. Vou bater nos pontos certos. Por exemplo, se houver a proibição de utilização de rede social durante a campanha eleitoral, isso aí é terrível. E você não precisa proibir tudo de todo mundo. Você proíbe a utilização de redes de políticos e associadas durante o período eleitoral, sob pena de uma multa de sei lá quanto, uma fortuna. E aí? Isso é uma coisa que pode acontecer. É uma proibição específica que vigora durante um tempo específico, que não atinge toda a população. Então, boa parte da população não vai estar... mestre, desapareceu aqui. Boa parte da população não vai estar nem aí para isso, porque não vai ser atingido. Os políticos que vão ser atingidos. E
talvez isso fique por isso mesmo. Então assim, tem muitas maneiras de você se antecipar a uma consequência que você não quer que aconteça. E uma das formas é essa. E certamente eles têm outras formas criativas de pensar, maneiras de segurar a onda. Talvez algumas maneiras, Junito Impera, que não passem necessariamente por culpabilizar as empresas que são as donas das redes sociais, porque aí realmente você está entrando numa grande briga com Big Techs, e aí essas Big Techs podem conversar com o governo norte-americano, não só o Elon Musk, né? O Elon Musk pode ali atuar, ele pode ali atuar como o cara que leva o interesse das grandes empresas. Ele, o Zuckerberg, os caras que são, entendeu? Que não são muitos. Vamos lá, pouca gente, meio que esperado. Né? Você espera esse tipo de defesa. A Volkswagen, a Alemanha vai defender a sua indústria automotiva se o governo brasileiro resolver sobretaxar aqui. A gente vai ter um lobby americano. O quão poderoso esse lobby americano vai ser para mudar um tipo de voto no Supremo ou influenciar o parlamento brasileiro, que é a minha dúvida. Que vai ter algum tipo de retaliação, mas até que ponto esses caras vão conseguir fazer alguma coisa, ou sei lá, prejudicar de vez, ou não, vamos aceitar leis lacanianas aqui dentro do Brasil, vamos fazer algum tipo de fiscalização de pessoas que estão em uma certa lista, que seja feita, e ainda assim fecha o mercado, que é uma barreira restritiva, que outras redes sociais não consigam entrar. Cara, algo muito absurdo pode acontecer. Mas é exatamente isso que você citou. Também há formas, que é o que eu estou tentando explicar, de não fazer com que essa briga escale para a rede social como um todo. Ou seja, criar uma restrição que seja tão geral, que responsabilize de maneira muito pesada a rede social. Você pode pensar meios mais específicos. Esse que eu citei aqui, e que eu já havia citado numa live passada, impedir propaganda eleitoral, impedir o uso de rede social durante o período da propaganda eleitoral, esse é um meio bem ok. Se você fizer isso, você não tira grande lucro das redes sociais. Você não cria uma outra... Não. Você segura o braço num período que é curto, são 45 dias. Eles ganham muito dinheiro de pessoas. Eu sei que ganham, cara, mas aí é um negócio mais ponderável do que você fazer isso, digamos assim, você responsabilizar a rede social por todas as interações de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que as utilizam. Outra coisa é você impedir um conjunto de perfis, segurar esse conjunto de perfis de atuar. Não, eu acho que é bem ok, na verdade, esse negócio de proibir propaganda nas redes sociais, período eleitoral, porque a maioria da população vai adorar isso. Então, mas isso vai quebrar a perna de um monte de gente. Eu não sei como a gente faria campanha? Nós, como a gente faria campanha? Porra, eu não vejo nem como. Você vê como é que o MBL vai fazer campanha? Só que eu acho que ia ser complicado, porque esse negócio de redes sociais, o Centrão descobriu e estão gastando, e estão lavando muito dinheiro com isso. Então, acho que é difícil, porque o próprio Centrão, você tá maluco? Tá maluco? Você lembra das propagandas do Cão Azul, eu fico triste com vermelho? Mas eu acho, ok. Eu concordo, cara, mas eu acho que isso, em comparação com tudo que eles têm em termos de maquinário para ganhar a eleição, é uma coisa periférica. Tipo, é uma cerejinha no bolo, né? Os caras têm outros jeitos de obter o voto que eles